Bom, vou começar aqui. Ele falou que... O Gus falou se... Pode ir? O Gus falou se... Dá um tempo pra ele fazer um xixi. Mas eu posso ir falando aqui. Acho que estão... Obrigado por presença de todo mundo aí, que estão muitas pessoas. Vocês curtiram? Você não viu até o final, né? Você viu mais finalzinho, né? Mas esse eu acho que é um filme divertido, né? Que a gente vai falar aqui sobre essa coisa do cinema de gênero, que é o grande barato de fazer isso, né? O que é pior, o que é melhor, o que não é, o que é ruim, o que é bom, né? O que é a vontade da pessoa fazer aquele tipo de filme. O cara lá tinha um sonho de fazer ficção científica e fez. Isso é interessante. E hoje em dia a gente acha risível esses tipos de efeito que ele pode botar no filme dele, né? Mas eu acho que uma convite que eu faria para todo mundo que vê esses filmes é achar que, no fundo, é uma outra textura, né? Por que a gente tem que achar que aquilo é maravilhoso, muito bem feito, né? Aquilo a gente pode enxergar como uma textura peculiar, uma estética peculiar. Pode ser maravilhosa. E eu acho que... Eu estou falando que esse negócio de bem feito, mal feito, essas coisas... além de ser um ponto de vista muito, às vezes, datado... tem o hábito da gente trocar. Além de ser um ponto de vista cultural, que na época talvez as pessoas achassem aqueles filmes bem feitos, né? Mas assim, mesmo quando não achassem, vendo hoje em dia, aquilo vira uma estética, vira uma coisa bonita de se ver, coisa e tal. Eu perdi o início do que você está falando. Mas eu estou retomando aqui. Eu vou discordar da tua reclamação. Eu não estou reclamando, estou achando legal. Tá. Polêmico. Vou discordar também. Não, quanto isso... E, por exemplo, a gente acha os filmes hoje muito bem feitos, tal, muito mais recursos, né? Mas hoje, por exemplo, há uma mania do CGI, né? CGI, de tudo computador. Eu percebo perfeitamente aquilo ali é um computador. Ele é desenho. Os filmes hoje em dia estão vendo mais desenho animado que qualquer outra coisa. Quem sabe no futuro como é que vai ser, né? Será que no futuro vai ser... Todo mundo vai fazer filme em 3D, vai ser uma coisa super comum de ter câmeras que são filme 3D, e aí o filme 2D, assim como a gente vê filme preto e branco, filme antigo, preto e branco. A gente vai um dia pensar, filme 2D, filme 2D é antigo, antigamente só fazia filme 2D. Meu filho, antigamente só fazia filme 2D. Sei lá o que vai acontecer, entendeu? Mas é interessante perceber essas mudanças tecnológicas e não fazer um juízo de valor delas, né? Achar que tudo tem sua beleza, tudo tem a sua estética. E outra coisa muito interessante é a gente reavaliar esse processo que o brasileiro tem essa coisa do complexo de vira-lata, né? A gente tem aqui na plateia um rapaz que está na sessão que eu fiz aqui do Questão de Gêneros, passou um pouquinho mais cedo, que era só filme terror. E muita gente tem preconceito, filme terror brasileiro, como é que é isso? É bom, é ruim, imediatamente é ruim. E a gente tem complexo de vira-lata de achar que só a gente fazia filme ruim, entre aspas esse ruim, né? Mas a gente vê essas várias coincidências e várias cinematografias do mundo de pessoas tentando imitar o cinema americano e no fundo aquilo é uma grande diversão, né? O barato tudo bem que na hora lá era uma questão comercial, de querer, sei lá, ludibriar o público, vamos fazer um Star Wars 2, assim, nem dizer que era, no caso desse italiano aqui, até era uma coisa em inglês, o nome era nome em inglês também, o nome dele, né? Mudou um pouco de nome. Lewis Coates. Pra parecer que era um filme... Isso é bem comum. Pra parecer que era um filme... também, tão grandioso como Star Wars. Todos os atores italianos tinham, no faroeste também, né? Tipo, Antônio de Tefé, que depois veio morar aqui no Rio de Janeiro. Tal, o nome dele nos faroestes era Anthony Stephen, né? E por aí vai, né? Ali no filme mesmo, o Felipe mostra, eu esqueci qual é o ator, mas ele mostra primeiro o título italiano. O Juliano Gemma. Juliano Gemma, que tem um nome que eu não... Que eu não lembro também. Sei lá, Wood, né? Enfim, isso. É uma questão da gente... Falta o Fábio Veloso, né? O nosso querido palestrante que teve um problema pessoal que não pôde vir.
Então essa coisa do complexo vira-lata do brasileiro, né? Que a gente só faz filme ruim, que a gente não consegue fazer, blá blá, é uma coisa que a gente escuta desde lá acho que desde que o cinema brasileiro surgiu, simplesmente, né? E também é uma brincadeira a gente tentar fazer filme e fazer uma paródia do filme. Os filmes da chanchada eram muito assim, né? Tipo, Matar ou Correr, que era uma brincadeira com Matar ou Morrer. Carnaval Atlântida é um filme muito bacana, eles querem fazer um filme filme épico, né? Romântico e tal. Aí não consegue vir um carnaval. Então é uma brincadeira com isso. E cinematografias como, por exemplo, a turca, depois você pode falar mais sobre isso aí. A turca, cara, um barato. Tem o Superman turco, tem o Homem-Aranha turco. Tem um Homem-Aranha que o Homem-Aranha é malvado e tem um uniforme verde. Isso, né? Não, o uniforme dele não é... Era isso? Ele fica verde porque a qualidade das cópias que sobraram são muito ruins, mas ele era vermelho também. Tá vendo? E isso é um grande barato, né? Eu acho que é uma coisa meio antropofágica, essa coisa de você devorar o outro, né? Da coisa do Oswald de Andrade, devore o outro e se torne você mesmo, né? Torne uma linguagem própria, uma linguagem sua. Eu acho que isso acaba acontecendo, mesmo que as pessoas não tenham pensado sobre isso. A mera tentativa de querer fazer um cinema assim, e entre aspas, não conseguir, vira uma outra coisa, né? E um clássico, não sei se vocês já viram, o Star Wars turco. Do Nayani Kurtaran Adam. Ele fez mais edição de casa do que eu. Que é um clássico, é muito divertido, é isso aí, gente. Que na verdade, do Nayani Kurtaran Adam significa o The Man Who Saved the World. É o nome do filme. E o filme também tem uma história muito engraçada de eles roubaram rolos do Star Wars, de verdade, botaram no filme. Eu nem sabia, até hoje não pagaram o direito autoral. A trilha sonora no meio tem Indiana Jones. É divertidíssimo. E isso é um barato mesmo. E aí você pensa assim, cinematografias do terceiro mundo que são assim. Porque ainda consegue, porque tem complexo vira-lata. Aí você vê, por exemplo, a Itália, que embora tenha contrastes sociais, o sul parece que é mais pobre que o norte, não sei como está isso hoje em dia, mas pelo século XX parava muito essa impressão da Itália, que tem uma cinematografia super famosa, de Fellini, Ettore Scola, blá, blá, blá. Tem esse pessoal também que fez altos ciclos, por exemplo, de paródias, que não é bem paródias, imitações, mas de Mad Max. A própria coisa de cinema do faroeste, né? Porque o cara tá lá com uma coisa de uma história do cinema americano, a história dos Estados Unidos, né? A conquista do Oeste, quando veio para outra costa, assim, aí teve aquela coisa mais selvagem, né? Uma coisa meio desértica, que tinha leis próprias, que tinha uma história muito própria, uma estética muito própria, porque cargas d'água. A Itália resolveu também fazer filmes assim, talvez tivesse uma geografia parecida, vamos fazer para também... O que será que passou na cabeça dos caras, mas a ponto de ter virado um faroeste também de muita qualidade muitas vezes. Vídeo nosso querido Sérgio Leone, cara, fez obras-primas para mim, melhor do que muito filme americano. Enfim, vai entender porque também países de primeiro mundo com cinematografias avançadas, né, também resolveram ter essa coisa de filmar coisas tipo Hollywood. E outra coisa que eu acho interessante que vocês viram no filme em 86 tem um colapso da produção, né? No sentido que acho que tem uma coisa mundial também nisso. Não sei se foi a coisa do avanço do VHS, mas teve alto também o cinema brasileiro, muito conhecido por ter vários ciclos, né? De quedas e coisas muito... coisas que tem até a ver mesmo, que é quase que um sintoma da nossa história também, da nossa democracia tão frágil e tal. Também tem ciclos de cinema, ciclos democráticos, enfim, coisas paralelas que a gente pode estabelecer, mas também tem a ver com o cinema mundial, com exceção dos Estados Unidos, né, e alguns outros, que os Estados Unidos manteve lá a indústria e também teve períodos menores e piores. Eu particularmente recomendo para vocês um livro chamado A Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll que Salvou Hollywood. Isso é muito interessante, que estava assim, no final dos anos 60, estava o apogeu do cinema mais de invenção, da Europa, até do Brasil também, vários outros cinemas surgindo, e os Estados Unidos tentando pegar um gancho, que claro, sempre com boa bilheteria, mas estava um rame-rame que não saía, muita coisa e tal, e você vê, por exemplo, cineastas como o Coppola, o Scorsese, coisa e tal, blá, 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 que começaram a ter um outro tipo, que o cinema nos anos 70 teve um ganho, né? Que também permitiu uma invenção nesse sentido.
por aí, né, que o livro fala, né? E o culminando nesse sentido, tanto de invenção quanto de mainstream, foi o nosso querido George Lucas, que em 77 fez o Star Wars, né, que não tem que falar muito sobre isso, mas que por incrível ele teve uma autonomia lá, não dava muito interesse. Esse cara é maluquinho aí, que ideia louca. Tá, deixa ele fazer o filme. Aí ele montou o estúdio próprio dele, efeitos próprios dele, e deu o que deu. Então, assim, a própria cinematografia americana tem ciclos, mas assim, que não sofrem tanto quanto alguns ciclos de outros cinemas, né? E você vê a Itália, em 86, o cinema italiano começou a cair, aí, pô, nossa, Itália, e logo depois veio o Collor, em 90, que acabou com a Embrafilme, e foi um colapso total no cinema brasileiro. E assim vai, também, a gente sabe bastante sobre a Turquia, que a gente tem um amigo nosso que fez um documentário sobre justamente esse cinema de gênero turco, que a Turquia também é muito parecido com o Brasil. Altos golpes de Estado, assim, enfim, coisa de louco. Que também em 90 teve outro colapso, muito curioso ver essas sintonias entre as histórias, tanto políticas quanto cinematográficas, né? Aí é curioso você ver um filme como esse que a gente viu, que é divertido, o cara é uma figura, o cara teve esse sonho de fazer os filmes dele, ele fez, acho que ele cumpriu o sonho dele, acho que foi uma coisa, você gosta ou não gosta, ele fez o que está a fim de fazer, né? Isso é muito bacana também, né? E aí vai entrar para a história, hoje em dia a gente vê com carinho, o filme mais famoso dele, esse Star Crash, é um filme que eu confesso que eu nunca tive coragem de pegar na locadora, que eu achava que ia ser uma merda absurda, enfim. Mas hoje em dia até me arrependo, podia ter visto esse filme, né? E eu não estou te interrompendo porque eu quero voltar a tudo que tu tá... Pode falar se quiser. Você tá aí pra isso. Não, tu começou Deixa eu terminar esse passagem, porque eu acho que estou terminando. O cara fez os sonhos dele, Hoje em dia, eu tinha preconceito na época, hoje em dia eu vejo, não, isso aí é uma estética, isso aí é outra coisa, isso aí é... Sabe, até que ponto o filme que é mal feito, digamos assim, ele não torna assim, um pouco até metalinguístico, né? Você entende, isso aqui eu estou entendendo que estão querendo fazer um filme, isso é legal também, isso é linguagem, isso é muito divertido. Tu teve a chance de ver o Star Crash na adolescência, na época do VHS? Mas eu estava lá na locadora, mas eu não tive coragem de pegar, não. Pô, tu perdeu muito na minha vida. Havia outros também, né? Falando em defesa do Star Crash, eu acho um dos filmes mais bonitos do final dos anos 70, assim. E quando eu entrei aqui na sala, tu estava falando sobre stop motion, CGI, não sei o quê. Isso era uma das coisas que eu queria falar sobre para mim, os filmes do Luigi Cosi, que é o quanto que são bonitos, o quanto que é bonito o uso dele de stop motion. Para mim, depois dos filmes dos anos 30, dos próprios, né, Jason e os Argonautas, o King Kong de 1933, esses stop motions do início do cinema, para mim os experimentos mais bonitos em stop motion feitos após, deixando o Jan Svankmajer meio de lado, assim, que é uma vibe... O Svankmajer é um surrealista tcheco, que ele usava o stop motion, para quem não sabe, é aquela técnica de quadro a quadro. Você pega aqui e vou fazer esse negócio andar. Aí tira uma foto, tira uma foto aqui. Aí depois faz assim, e depois quando filmar parece que tá andando. Então mas ele tá falando de cinema comercial que... Isso, o Jan Svankmajer ele era mais um vanguardista, surrealista, assim, ele não tem bem o cerne do filme de monstro, né, dos robôs gigantes, dos monstros de pedra e tal. E o Luigi Cosi, nos filmes que para mim são meus preferidos dele, que é o Star Crash e o Hércules dele. A maneira que ele usa o stop motion ali é muito emocionante, do quanto que ela é artesanal e do quanto que o resultado é tipo gráfico, bonito. Gráfico, é cinema puro. Não tem assim, apesar de muitos diretores de exploitation e tal, eles geralmente até se orgulham assim de serem, né, eu sou um mercenário, eu trabalhava de acordo com o que o produtor mandava e tal. O Cosi, ao longo da carreira dele, ele sempre, na Itália em geral, esteve muito à mercê dos produtores, mas ele definitivamente não era um simples mercenário que tratava os próprios filmes como publicidade. Ele era um artesão de cinema mesmo.
E esses... Ele faz filme com tesão, mesmo com É, sonho. e esses stop motions deles são lindos, assim, acho que independente de... se você não tem interesse por esse tipo de gênero de filme, né, os filmes de Hércules ou filme de ficção científica, tipo, só pela beleza dos stop motions que tem esses monstros robôs que tem no Hércules, todos esses efeitos de trucagem, assim, o Luigi Cosi fazia isso de uma maneira muito única, né? Com muita poesia, muito amor, assim. E pra mim, essa sessão foi muito emocionante, porque é a primeira vez que eu vejo o documentário do Felipe. Acho que até vale a pena uma explicação, porque a mostra do Filme Livre é uma mostra de cinema brasileiro. E esse filme é inteiro, né, os letreiros do filme são em inglês, o cara só fala italiano e tal. Mas esse filme tá aqui, né, porque foi realizado por um gaúcho, de Carlos Barbosa, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que faz filme independente desde metade dos anos 90, começou em VHS, hoje em dia filma em digital, sempre baixo orçamento, produção própria, caseira, filma com os amigos, com a família e tal. E um dos grandes, uma das coisas que emocionam no documentário dele é que é um filme feito com muito cuidado e muito amor pelo tema, assim. Porque muitas vezes documentários, aqui no Brasil, por exemplo, essa leva de documentários musicais, que estourou nos últimos 10 anos, assim. Vários desses documentários, muitas vezes, assim, tu percebe que provavelmente quem produziu simplesmente percebeu, pô, não existe documentário sobre tal figura. Então a gente coloca no edital, faz o dinheiro, consegue o dinheiro e faz o filme. E tu vê que são filmes assim, vazios, eles podem ser bem construídos, tal. Pode ter isso também, claro. Mas eles são muitas vezes desprovidos de uma coisa que é muito importante quando tu realiza um documentário, que é o amor. Que é o caso, por exemplo, do documentário sobre filmes turcos, que tu estava falando, né? O filme do Senkaya, que também é de alguém que respirou esses filmes a vida inteira. E na hora de produzir o documentário, produziu com o máximo de cuidado e carinho possível, assim. Então é muito... É emocionante mesmo ver o jeito que o Felipe trata cada detalhe, assim. Cada detalhe que se fosse feito por alguém mais descuidado, teria... Se tu for procurar erros no filme do Felipe, acho muito difícil ter algum erro de data, de referência visual, de botar um filme num ponto que não era para estar, que é comum às vezes em documentários, assim. E ali, tanto que é tão emblemático que o Felipe ele vai dividindo por décadas, e quando entra na década de 80, ao mesmo tempo que ele bota o letreiro da década de 80, é o logo da Canon Films, que são os produtores americanos dos anos 80 que moldaram tudo que a década tem, às vezes, de muito divertido, e tudo que a década tem de brega, exagerado, assim. Os caras comandaram os anos 80 em todas produziram desde o filme do Godard até todos os filmes do Chuck Norris, do Stallone, produziram Antonioni, e resgataram vários desses diretores europeus também, que é o caso do Luigi Cosi também, né? Botaram um cara para fazer Hércules, e como eles, apesar de eles serem produtores que pensavam essencialmente em dinheiro... Como é que é o nome dele? Golan Globus? Os Golan Globus, né? São primos. São primos. Né? E comandaram os anos 80 inteiros e brigaram no final dos anos 80 e início dos anos 90. E um outro documentário muito interessante que vale a pena ver é um filme feito sobre a Canon Films, que agora eu não lembro qual é o nome. Mas se botar documentário sobre a Canon Films no Google, tu vai encontrar esse documentário que mostra toda essa trajetória deles e termina com eles se separando, os dois primos, e com cada um produzindo um filme diferente sobre lambada, né? Que é muito absurdo. Mas tem coisas que é interessante também falar que nessa sala foi exibido o Star Crash há 5 anos atrás, com presença do Luigi Cosi, e um debate com
ministrado pelo Fábio Veloso, que faltou hoje, que está com a gente aqui. O Fábio Veloso é o... O Fábio sabe mais que o próprio cineasta. Isso, é. É que muito... aquele diretor de fotografia, e falando ali, quando eu não lembro, o Luigi Cosa é um cara que ficou assim, apaixonado pelo Fábio. É sempre muito, quando vem algum diretor internacional para o Rio de Janeiro, não sei o quê, e às vezes que eu tive chance de encontrar diretores e tal, eu sempre dava um jeito de botar o Fábio junto, porque o Fábio é um trunfo em todos os sentidos, assim, até na falta de assunto. Ele é o cara assim que, se ficar um silêncio na mesa, ele é o cara que vai ter assim 30 perguntas para fazer. E quando o Luigi Cosi esteve aqui no Rio, ele ficou muito impressionado com o conhecimento dele, assim, e com a listagem mental que ele tem de nomes e tudo. O Fábio debateu com o Cosi aqui, eu filmei esse debate, né? Eu fui, enfim, a gente se ocupa com 1000 coisas, né? E não fui tão esperto quanto o Felipe, por exemplo, né? Que pegou também um material muito... Esse filme foi feito graças ao Fantaspoa, que é o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre. Manda teu filme pra lá, hein? Já mandou? Já. O Fantaspoa, acho que o Felipe é o cara que melhor aproveita o playground que é o Fantaspoa no quesito cineastas internacionais aparecendo lá uma vez ao ano, assim. Ele é o cara que está sempre tentando registrar entrevistas com todo mundo que aparece por lá, desde cineastas veteranos como o Cosi, até cineastas com 1 ou 2 filmes, cineastas novos e tal. O Felipe está sempre registrando entrevistas, e o Luigi Cosi foi um dos caras que o Felipe grudou em cima com força por questões de afeto mesmo, por ser muito fã dos filmes do Cosi. Gravou essas entrevistas, se eu não me engano o Felipe também visitou a loja dele na Itália. Eu acho que tem uns trechos aqui do filme que o Cosi está falando na loja. E eu acho que é o Felipe que filmou também em pessoa quando esteve lá, né? Eu filme na toa que o filme termina com ele abraçando. Termina, eu não vi ele, acho que não distrei. Como é que você foi fazer xixi? Depois do letreiro. Depois do letreiro. Claro, tem umas fotos... Tem uma assinatura aí nesse sentido de É uma foto linda, tem uma foto dos dois se abraçando ali. E é isso, né? É muito bom quando tu vê um documentário de alguém que realmente tem respeito pelo tema e respeito por quem... O Felipe, ele tá, no momento, editando um documentário sobre o Ruggero Deodato, que também é um italiano, mesma geração, talvez até um pouco mais velho, que fez Canibal Holocausto, também trabalhou com a Canon Films, meio que seguiu o mesmo caminho de quase todos esses diretores dessa geração aí, que é um auge muito intenso, produtivo nos anos 70 e 80, e uma decadência geral do cinema italiano nos anos 90, que leva os caras ou a literalmente parar de produzir, ou produzir muito pouco. Poucos diretores que ele é citado aqui no documentário do Felipe é o Bruno Mattei. O Bruno Mattei é um caso especial assim, no cinema italiano, porque ele toda vez que ele é mencionado, assim, não, porque o filme dele era horroroso, me chamaram. O Bruno Mattei, ele matei, né? Tem um negócio, matei o filme. Ele tem uma filmografia gigante, sei lá, muitos e muitos longas. Eu não sei se ele chega a 100 longas, igual um Jesus Franco, outros diretores produtivos dessa época, assim, mas com certeza 50, 60 longas ele tem. Ele é um cara, assim, meio que um dos principais cineastas que firmou essa coisa dos rip-offs, né? Que o cinema italiano fez assim com muita produtividade, tanto quanto os turcos, né? Que os Estados Unidos lançam um filme de sucesso, os caras produzem a continuação, antes de existir a continuação americana. O Bruno Mattei dirigiu o Exterminador do Futuro 2, acho que uns 5 anos antes do Exterminador do Futuro 2 do James Cameron. E por aí vai, fez de tudo, né? Sai Robocop, os caras fazem o Robocop deles, e às vezes misturam com, né, pega uma pitadinha de Alien, Robocop, Rambo, né, e joga na mesma coisa, Warriors com Alien, né, e tem um filme do Bruno Mattei que é o meu preferido, que mistura invasão de rato assassino com Warriors, né, e vira essas... Tem muitos filmes do Bruno Mattei que eu amo, mas ele é considerado um dos piores cineastas de todos os tempos, assim, ficando assim, anos-luz
bilhões de anos-luz à frente do Ed Wood. Você acha ele pior que o Ed Wood? Ele é pior que o Ed Wood. Assim. E eu digo com muito orgulho que ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Ah, só. Nada por acaso nesse mundo. Se vocês virem o filme dele amanhã, vocês talvez façam um paralelo. E o Bruno Mattei, curiosamente não, mas na verdade ele é um dos poucos cineastas que, quando o cinema italiano entrou em crise, ele nunca parou de produzir. Ele só parou de produzir morto. Se não me engano, ele faleceu acho que em 2004. Em 2004 lançou 2 longas. Só que o Luigi Cosa ele explica isso muito bem aqui no documentário, né? Que é aquele ponto acho que é o problema que todos encontraram, assim. Que era o ponto onde eles viram que eles não conseguiriam produzir os filmes com a qualidade que eles esperavam. O Bruno Mattei simplesmente foi além desse limite e foda-se. Né? Tipo, vou filmar num quintal, os efeitos... Né? Eu vou fazer filmes miseráveis mesmo. Né? E esses caras, até por terem vivido um auge mesmo, né? O Cosi com Star Crash ganhou muito dinheiro, o Roger Corman lançou o filme no mundo inteiro, assim. Então... Roger Corman, pra quem conhece, é o rei do filme B desde os anos 60, o cara tá vivo até hoje. E tu falou do lançou livro... muita gente, lançou o Coppola, o Scorsese, o Robert De Niro, não, o Jack Nicholson. Robert De Niro também. também. Ele é o grande elo de ligação entre todo o cinema autoral americano dos anos 70, esses caras, né? Ele foi um dos responsáveis, esse negócio que eu falei da geração sexo, droga, rock and roll. Isso. Ó, foi o primeiro a dar chance pra essa galera e deu no que deu. Ele era o produtor responsável, extremamente produtivo, que basicamente só pensava em dinheiro, mas fez filmes artisticamente maravilhosos e foi professor de muita gente. Professor diretamente, como pessoa que contratou esses diretores que depois ficaram grandes. Coppola foi assistente de direção dele, o Jonathan Demme, diretor do Silêncio dos Inocentes, começou com ele. Robert De Niro, o primeiro emprego foi com ele. Jack Nicholson, Joe Dante era assistente de montagem dele. Joe Dante é o cara dos Gremlins. Só um adendo também. Eu tava... O que você trouxe? Eu tenho essa revistinha em casa, assim. E ontem eu achei que eu ia perder um tempo, sei lá, no metrô, parado em algum lugar, assim, eu peguei elas pra ler, assim. E foi muita coincidência, porque daí hoje eu queria dar uma conferida no... Essa é a Famous Monsters, né? Ela, se vocês assistirem vários filmes desses diretores dessa geração, assim, anos 70 e 80, por exemplo, os filmes do Joe Dante, que é o do Gremlins, Matinee, e vários filmes dos anos 80, assim, eu não duvido que no ET do Spielberg em algum momento deve ter alguém lendo essa revista, assim, porque ela foi muito importante para o crescimento de vários diretores, assim, né, toda essa geração. E o Luigi Cosi escrevia nela. E hoje de manhã eu fui olhar, eu tava querendo revisar porque o Luigi Cosi ele publicou muito livro, ele foi jornalista, igual fala ali no filme, né? E daí eu fui querer dar uma revisada no que ele tem de publicações e tal. E daí eu vi o nome da revista e daí eu abri a revista aqui e tá aqui, assim, ele é o colaborador internacional italiano, né? Em todos os números aqui, Luigi Cosi. Isso é antes dele... Essa revista, por exemplo, é de maio de 68. Nossa, achei que foi mais anos 80. Não. Então, esses caras que nos anos 80 estavam com 20 anos, 20 e poucos, esses caras liam isso aqui quando era criança. 66. George Lucas. Não sei que idade George Lucas tinha quando fez Star Wars, mas ele era jovem, né? Então, ele deve ter lido isso aqui com 10 anos de idade, assim, provavelmente pegou um exemplar tipo esse, assim. E isso fez a cabeça dos caras. E o Cosi escrevia aqui, assim, selecionava essas imagens. Se tu for olhar, aqui tem fotonovela, tem história em quadrinho. É um tesouro isso aqui, né? São milhões de revistas, né? É porque a gente acha que isso é bobeira, mas não, isso forma as pessoas, né? Interessante você ver isso. Eu não acho, eu não vejo bobeira em nada. Não, parece aparente, muita gente tem preconceito. Não tô falando de mim. Sim. Existe um preconceito, tem monstros, então, porra. Né? Nem que isso aqui também seja uma metáfora de muita coisa. O monstro é uma grande metáfora, né?
da nossa monstruosidade, da sei lá o que é, né? Vai entender o que uma está lá doença. no fundo do nosso inconsciente, o que é monstro, o que não é monstro, né? Quais são os nossos medos, né? É quase uma doença, porque quem entra no mundo do filme de monstro tá perdido pra sempre, assim. Tipo, tu começa a ver isso quando criança e... É isso, vai querer fazer filme de monstro, vai querer ler sobre monstro e tu não consegue... Eu tô falando por mim. Eu não consigo ficar 7 dias sem assistir um filme de monstro, assim. Bate aquele vazio, né? Às vezes, vou assistir o novo, né? De fulano, novo, né? Vou ver os indicados do Oscar e tal. Monstro, especificamente? Monstro? Oi? Monstro, especificamente? E daí se eu vejo, sei lá, 5 filmes em seguida, né? Ou eu assisti, sei lá, Os Intocáveis, o novo do Woody Allen, o novo da Claire Denis, mais um, mais outro tal, começa a me bater um vazio, assim, de preciso ver um filme de monstro. Esse ano foi muito legal, porque o filme de monstro ganhou o Oscar, né? Então, tanto que, por coincidência, também está aqui na mesa, né, meu cartão, né, como cineasta, e tem um monstro no cartão também, porque já fazendo propaganda de amanhã, o meu filme que vai passar aqui na mostra do Filme Livre é um filme de monstro, né? Todo calcado nesse universo aí, né, tipo, especificamente meu filme não faz nenhuma referência ao cinema do Luigi Cosi, mas faz referência ao cinema do Roger Corman, do Lúcio Fulci, que é citado aqui no documentário, faz referência ao cinema do Joe D'Amato, né? Enfim, é um mundo infindável de cinematografias e cineastas, né? E tu esqueceu de falar também dos Trapalhões, como essa coisa dos hip-hops no Brasil, né? É engraçado que eu acho que tem poucos exemplos do filme brasileiro tentar fazer uma coisa séria, né? Que esses filmes eram uma tentativa, não. Vamos fazer uma coisa no nosso delírio aqui, tão perto, o mais perto possível, em termos de efeitos especiais, dramaturgia, orçamento. Você lembra de algum filme sério, não fazer? Cara, assim de cabeça. Teve uma mostra aqui no Rio de Janeiro muito legal, sempre... né? Brasil Sci-Fi. Ali eles fizeram um apanhado muito bom, assim, de ficção científica no Brasil e tem uma filmografia grande, na verdade. Tem um filme que eu amo, que eu acho genial, maravilhoso, muito bonito, que é um filme estrelado pela Norma Bengel, chamado Abrigo Nuclear. Já viu isso? Não, mas a Norma Bengel nos anos 60 ela fez os filmes na Itália. Ela era bonitona. Mário Bava, que inspirou o Alien. O Planeta dos Vampiros. Nossa atriz brasileira foi importada para lá e tentou uma carreira internacional. Não sei até que ponto bem sucedida, mas também está nessa história de cinema, ficção científica italiana. Né? Eu não duvido que na época que estava sendo feito esses filmes aí, o Cosi ele é muito modesto, né? Ele fala, eu não fiz nenhuma obra-prima, não sei o que. Eu fiquei curioso para ver o primeiro filme. Eu nunca vi esse filme. E... Ok, ele até se coloca de maneira bem assim, pé no chão, né, do papel dele, assim. Ele fala, né, eu não fiz nenhuma obra-prima, mas meus filmes são diferentes. Eu até discordo um pouquinho, que eu acho que sim, ele fez obras-primas, assim. O Star Crash é um dos filmes mais incríveis de ficção científica feitos na Itália. E aquele Contamination, que é isso, né, é um rip-off de Alien e tal. Mas ele não é só isso, assim. Tanto que ele próprio fala ali, ok, a gente satisfez o produtor colocando ovos, colocando não sei o que, mas a partir dali o terreno é livre, assim. Então tu senta esperando ver uma cópia de Alien, mas na hora que termina o filme tu assistiu uma coisa que tu não sabe comparar com outra coisa, assim. Já que você começou a falar dos Trapalhões, tem essa questão do produtor, né? Você queria agradar o produtor e acaba criando outra coisa, né? Os Trapalhões tinham essa coisa paródica de aproveitar sucessos e depois sair em cima disso, fazer uma coisa mais pro lado infantil, que nasceu nos anos 70, que nem eu nasci, eram filas e filas para o garotado. O novo filme dos Trapalhões, caraca, vamos ver, pai, me leva. Guerra dos Planetas. Aí eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi na minha vida. O Trapalhão na Guerra dos Planetas, que é uma brincadeira. O Star Wars brasileiro. Star Wars. Mas é nítido a brincadeira, né? Tem uma cena lá, não se levam esse Guerra dos Planetas foi um dos primeiros filmes a usar vídeo. É o primeiro filme, tem um trailer do filme com aquele narrador clássico, né?
E eles repetem isso várias vezes no trailer, né? O primeiro filme filmado no sistema de videotape, né? Que era o que o videotape inclui não só a câmera M9000, né? Aquela câmera de fita grande e tal, mas inclui todos os efeitos da mesa de edição de vídeo, né? Os efeitos sonoros. Eu nunca mais revi esse filme, mas eu acho que deve ter uma textura muito única, né? Quando acho que era ter esse. Quando o Luigi Cosi veio para o Brasil, foi muito engraçado, que ele veio para o Brasil através do Fantaspoa, mas foi num ano que veio vários italianos, né? E os três, foram três, né? Ruggero Deodato, diretor do Canibal Holocausto, o Luigi Cosi e o Claudio Simonetti, que não é diretor, mas é compositor das trilhas de praticamente boa parte do cinema italiano do período, assim, trilha sonora do Suspiria. Eu não lembro se ele fez trilha pro Luigi Cosi, mas fez muita trilha. Então estavam os três lá em Porto Alegre, eles queriam conhecer o Rio de Janeiro. Então eles solicitaram e fizeram um acordo aqui com o CCBB para ter um Fantaspoa versão Rio. Então os três vieram para cá e o CCBB dedicou uma semana e exibiram vários filmes deles aqui, e os caras ficaram zanzando por aqui. E é isso, né? Eles visitaram só Porto Alegre e Rio de Janeiro, mas lá em Porto Alegre, o Luigi Cosi, que ele é pesquisador de cinema, ele lançou livros sobre cinema italiano, sobre diálogo, sobre ficção científica, e ele tem interesse por filmografias do mundo inteiro, assim, né? Então ele tá sempre... E ele é aquele cara que está sempre se alimentando, né, de mais e mais informação e tal. E vocês mostraram? Ele foi bombardeado de DVDs dos Trapalhões. Assim. Ele chegou em Porto Alegre, o Felipe deu uma pilhona e ainda deu a sorte, assim, que quando ele veio aqui para o Rio, daí eu separei uns filmes dos Trapalhões e eu sabia que, por exemplo, Guerra dos Planetas o Felipe com certeza teria entregado, porque é o número 1, assim. Uhum. É o Star Crash brasileiro, o Star Wars brasileiro, né? É o primo brasileiro do filme dele, né? Então, coincidentemente, a gente deu sorte de... os filmes dos Trapalhões que eu dei de presente pro Cosi aqui não foram os mesmos. Assim, né? Ele voltou pra Itália com, sei lá, 20 DVDs dos Trapalhões. Assim. Que eu acho que o Felipe ele se concentrou no Planalto... Os Trapalhões do Planalto dos Macacos, que é o Planeta dos Macacos brasileiro. Eu tinha medo desse filme, sabia? Porque eu tinha medo de virar macaco. Porque tem uma hora que o Dedé vira macaco, né? E o próprio Dedé fez, né? Esse depoimento é legal também. O Felipe, ele é vai a pena muito falar... Como é que é o nome do blog dele? Filmes para Doidos. Filmes para Doidos, procurem na internet, que é bem legal. O Felipe a mesma coisa que eu estava falando do Luigi Cosi, dá para falar do Felipe. O Felipe é um completo obsessivo por cinema de baixo orçamento. Inclusive, ele é às vezes muito teimoso no que diz respeito a, tipo... ele odeia a certos cineastas, assim, com muita força, né? E com essa mesma força que ele odeia certos cineastas, assim... Por exemplo, sei lá, ele tem um ódio grande por Lars von Trier. Ele odeia Tarkovsky. Mas ao mesmo tempo que ele tem o ódio por alguns cineastas, assim... Ele tem um amor igualmente obsessivo e mais obsessivo, na verdade, porque daí é onde ele se debruça para escrever e não são, assim, pequenas notinhas sobre os filmes. Ele pega um filme, tipo, Black Cat, do Luigi Cosi, que é um filme já dos anos 90, já numa fase, né, onde o cara tá lutando para fazer um cinema, mas já não tem dinheiro para nada, é tudo, assim, né, já é um caminho mais para baixo, assim. O Felipe senta e faz um texto simplesmente analisando cada frame, cada corte, cada diálogo. É até complicado ler os textos do Felipe antes de ver os filmes, porque ele realmente analisa cada pedacinho. Assim. E acho que uma a tagline do blog dele, acho que é uma coisa do tipo... alguém que analisa o cinema vagabundo com a precisão com que cinéfilos analisam, né, o Tarkovsky, sei lá. É uma frase melhor elaborada que isso, assim, mas é exatamente isso, assim. Ele dedica para analisar esses filmes, assim, né, de classe B, assim, ele dedica o mesmo esforço que os teóricos, né, que os TCCs sobre o Godard, o Kubrick, né,
O Felipe tem esse amor, assim, né, por esses... E Ótimo. por cinema brasileiro, por cinema também de tudo que é lugar, assim. Vamos só fazer uma pausazinha. Alguém quer falar uma coisa? Lucas? Aquela lojinha lá que ele tem na Itália. É tipo aquela do Peter, não? Talvez a... Qual loja é mais... Acho que é a grande loja, né, porque... O Luigi Cosi, isso é outra coisa legal dele. Ele... Onde é que tu vai encontrar o Coppola, se tu quiser cumprimentar a mão dele, né? Não sei, assim, tu tem que ir num festival e tal. O Luigi Cosi, tu anda até aprofunda o rosto, ele tá lá no balcão, assim. Então, isso é raro, né? Eu já tive loja, o Peter teve a loja lá em Porto Alegre, eram lojas mais ou menos, né? A minha até era mais voltada... Tinha também material de horror, mas ela não era específica para isso, assim, a gente vendia tênis, peças de skate e tal. E a do Peter em Porto Alegre, e a do Cosi o Dario Argento e o Cosi são só. Estados Unidos. A liberação progressiva que teve no final dos anos 60, de filmes, né, que cada vez mais desafiava a censura, e nos Estados Unidos teve um afrouxamento geral da censura, no sentido que lá até hoje tem aquelas demarcações PG, X, 3X, etc. Mas que não deixaram de ser proibidos. Isso bem no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Aí teve um marco, que acho que foi 69, ganhou o Oscar de melhor filme, um filme considerado X, que foi o Midnight Cowboy, que no Brasil é traduzido como Perdido na Noite. E a partir dali, vamos pegar essa onda aí, coisa e tal. E um marco no sentido mais hardcore, né? O termo hardcore vem daí de softcore, que é o erótico, hardcore é o pornográfico, foi claro, obviamente, insuperável, Garganta Profunda, que até hoje é o filme de maior bilheteria do cinema pornográfico de todos os tempos, e nunca mais vai repetir esse marco, né? Porque que nem, por exemplo, o Thriller do Michael Jackson não se vende tanto discos hoje em dia, então são marcos assim, que vão ficar estagnados ali. E a Itália... O Thriller é dirigido por um desses fanáticos, por isso aqui. Exatamente. Ele é filme de monstro, de zumbi, etc. O John Landis. Aí que acontece. E a Itália tem uma coisa muito importante também nas comédias italianas, que influenciaram muito a porno chanchada brasileira, coisa e tal. Então, que também teve um colapso a partir dos 80 por causa do VHS. Né? Porque a pessoa não precisava mais ir no cinema para ver gente pelada, não. Ele pegava em casa e era muito mais confortável, etc. Engraçado que os poucos cinemas de rua que restaram em vários lugares do mundo, se duvidar, mas vamos falar aqui especificamente do Rio de Janeiro, são cinemas eróticos, como o Cine Iris, o Orly, que tem outro tipo de... que passa lá, mas é outro tipo de público frequente, coisa tal, mas engraçado, que se manteve, né? É diferente de vários cinemas que tornaram, sei lá, Universal de Deus, drogaria, essas coisas, enfim. E só para pegar um trecho também, essa coisa do produtor, o produtor está afinzão de fazer um filme específico, como teve lá no... Vamos fazer um filme tipo Hércules, mas como é que vai? Não, a gente faz tipo Superman, só que antigo. Opa, Superman ganhou milhões. Beleza, vamos fazer. Alien, Aqui também teve milhares de exemplos disso. Por exemplo, o Exorcista virou um sucesso muito grande. Bom, vamos fazer um Exorcista brasileiro? Quem vai chamar? Mojica, Certo Caixão. E fizemos um Exorcismo Negro, que é um filme muito legal. Metalinguístico. Esse é um filme até que superou, né? Até a expectativa de fazer um Eu amo o figurino do Mojica nesse filme. Ele é um cineasta rico, né? Então ele usa uns ternos rosa. E é assim, e a coisa luxo. Ele ficou muito zoado que ele toma uísque num copo de requeijão. Aí E uma coisa, só para um parâmetro assim, também de apropriação dessa coisa do produtor e fazer outra coisa, eu diria que muito é o nosso querido Carlão Reichenbach, que o produtor dele, o Galante, vamos fazer como é que é o nome? O Império dos Sentidos brasileiro. Ele fez o Império do Desejo. Sério que era isso a intenção? Claro que era. O Império do Desejo é uma pornochanchada anarquista. Todos os textos que os personagens falam são trechos de livros. Assim. O Carlão era muito crânio e tal, então ele não queria
ele não queria fazer a pornochanchada sexista básica, que era muito produzida no Rio e tal. Daí ele conseguiu enganar os produtores, assim, fazendo exatamente o cinema que ele admirava fora, assim, que eram os japoneses, que também conseguiam fazer isso, né? Tipo Koji Wakamatsu, que é um diretor japonês da década de 60, que também conseguia dinheiro com a desculpa de que estava fazendo filmes eróticos e basicamente fazia manifestos anarquistas em forma de filme, com situações de sexo conduzindo a narrativa, mas com um texto extremamente subversivo que os produtores ignoravam, que... Até porque o cinema erótico, ele tem essa coisa, essa coisa, esse fio tênue entre o povão, que o povão quer ver, coisa e tal, lá, mas também a própria transgressão do que o país conservador, na época da ditadura, né, ficava naquela, moral, cadê a moral de bons costumes? Mas ao mesmo tempo, o povo gosta disso? O povo gosta disso, tá, vamos botar isso aí. Populismo, né? Tem um filme que o cara não tem vergonha, né, que ele pedia para os amigos não verem, né, que era o Sede de Amar, com Roberto Maia. Tu viu esse filme? Não. Que ele tinha vergonha porque o roteiro não era dele, né? Daí não tinha esse subtexto político, assim, era um roteiro ruim mesmo, assim. O filme é divertido, mas Ou seja, é muito interessante notar essas mas isso sintonias. Esse da censura que tu comentou é legal, porque é o nascimento não só dessa liberação dos filmes hardcore, assim, mas é o nascimento do cinema conhecido como splatter. Porque é um código de censura que foi quebrado em 1968. Splatter mesmo. Que é quando foi permitido violência gráfica. Eu não sei explicar, se o Fábio tivesse aqui ele saberia. Mas era o código Reis, né? Esse código acho que foi quebrado em 68. Por aí. E espero não estar falando besteira, mas é mais ou menos isso. Com a quebra desse código, por exemplo, um cineasta jovem, novo, teve a chance de fazer a Noite dos Mortos-Vivos, criando aí, então, né, o que depois ficou conhecido como splatter movies, gore movies, cinema tal. de zumbi, né? Que são, o Jorge Romero, que é o diretor, né, da Noite dos Mortos-Vivos, criou o cinema moderno, né, e graças a esse código de censura que permitiu mais liberdade no quesito de exploração de violência mesmo. Que daí na década de 70 foi uma coisa que cresceu não só para cinema underground, mas para tudo, né? Tipo, tu vê as grandes produções, com gore, né? O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, tem cenas terríveis. Outro filme que eu acho que também foi muito... Outro filme acho que foi muito importante nessa coisa da violência foi o Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde, 68. Todo mundo aqui viu o Bonnie e Clyde? O final do filme é um negócio assim que... vou até parar por aqui. E nosso querido Sam Peckinpah, que é citado aí, que o Meu Ódio Será Sua Herança, o Wild Bunch, que também é um massacre aquela porra. É o rei da câmera lenta. Né? Gente, estamos assim já no finalzinho. Alguém quer fazer alguma consideração? Que bom que a gente fugiu do assunto. Quer dizer, eu ia gostar de falar disso, na verdade. Mas da eterna discussão sobre... Por exemplo, o fato de vocês terem mudado o nome do recorte. Aqui. Isso é uma coisa que... A gente tem pouco tempo, né? Só para saber se eu posso estender ou ser rápido. Não, faz um resumo. Não, mas era uma coisa que até meu amigo a gente conversa bastante. E eu por muitos anos, né? Até eu achei que vocês demoraram demais para mudar o recorte aqui da... Chamar de trash. Mas ao mesmo tempo, também é uma crítica minha, porque eu acho que é uma discussão difícil de fazer. Quando eu às vezes eu te mandava umas reflexões sobre isso, assim, e tudo que eu te mandava falando sobre isso não tinha exatamente uma conclusão, porque é uma conclusão difícil, na verdade. Tipo, que, por exemplo, antes o recorte de vocês era trash, sessão trash. E isso por muitos anos, né? Não sei em que ano. Aí a gente mudou para trash ou cinema de gênero, não é pergunta? Isso, vocês foram crescendo essa discussão, porque a discussão ela começou a ficar abrangente demais, assim. Uma coisa que me alegrava de prós e contras, né? A sessão trash,
ela querendo ou não, ela permitia alguns filmes assim, às vezes feito na pura inocência, com orçamento zero e tal, que talvez seriam ignorados pelo festival se não tivesse esse recorte. Então esses filmes entravam, né? Isso maravilhoso. Eu acho que esse ano a discussão ainda fica em aberto, só que vocês encontraram uma solução que eu também achei, me deixou satisfeito, assim, que é o fato de que ganhou uma camada a mais, que é o Chorume. Ah, Chorume. Que na verdade a discussão de festival linguagem, que pra mim, assim, por exemplo, vocês mudando de trash pra cinema de gênero, é quase uma mudança de 8 para 80, assim. Porque na verdade, porque essa discussão não estava comportando isso, assim, porque como é que tu vai chamar de trash, sendo que a produção brasileira, nos últimos anos, por exemplo, cresceu muito em qualidade, né? Sim, uma coisa meio complicada tu pegar filmes super caros, né? E bem feitos e tal. Eu ainda não vi o filme, mas o Nó do Diabo, né? É bom pra E chamar de trash, né? E é uma palavra assim... talvez eu acho que a única década que o rótulo trash fez sentido, assim, uma coisa assim, onde os realizadores estavam pensando nisso de maneira consciente, acho que foi nos anos 80, com produtoras tipo a Troma. E esses filmes tipo Street Trash. 90 e 80, assim, com esses filmes sujões, onde o trash realmente era usado, né, lixo tóxico. Como estética e... porque depois, por exemplo, um nome que eu acho muito inteligente, que eu acho que abrange muito mais e ao mesmo tempo não menospreza, é a mostra que o Christian Verardi, né, faz em Porto Alegre, que é A Vingança dos Filmes B, o termo filme B. É um filme também muito específico, né? O filme B ele não exatamente diminui porque eu até falo assim como realizador, assim, né? Se tu ganha a alcunha de diretor de filmes trash e tu quer ser alguém que vai conseguir mais dinheiro, esse rótulo vai se tornando difícil com o passar dos tempos. Mas sabe aquela questão que a gente está falando aqui do produtor que interfere na obra, essa coisa? O produtor da mostra acabou de aparecer e pediu pra gente terminar o... Acabou, chegar. Gente, obrigado pela presença de todo mundo. E qualquer coisa a gente conversa mais lá fora ali, tá? Mas tem que encerrar aqui. Muito obrigado, viu? Valeu.